eu começo essa apresentação com essa pergunta, né? Que eu acho que é uma pergunta que pode assolar muitos de nós, sobretudo nós, pessoas negras, que em algum momento da vida pode ter sonhado com uma experiência como essa, que é a experiência de um intercâmbio, a experiência de ir para outro país, de ampliar os horizontes. Então, a pergunta é: pode uma mulher negra fazer doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia em 2025? E essa pergunta é o mote para que eu consiga organizar um pouco do que essa negociação constante que a gente faz com os espaços institucionais, para que a gente tenha possibilidade de mobilidade territorial, mobilidade intelectual, mobilidade social. A gente está o tempo todo no mundo branco, negociando para estar presente nos espaços. E aí eu vou falar um pouco sobre como foi, então, que se deu a possibilidade de que a resposta para essa pergunta fosse, então, afirmativa, ou seja, sim, pode uma mulher negra fazer doutorado sanduíche na Universidade da Califórnia em 2025. E aí, como é que isso se dá, né? Eu sou Birinho Odara e eu passei num edital que foi realizado pelo Ministério da Igualdade Racial, junto com o Ministério das Mulheres e o Ministério das Populações Indígenas, junto com o CNPq, que é o Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico. E aí, a partir desse edital, eles reconheceram na minha pesquisa, na minha proposta de pesquisa, originalidade e uma significativa contribuição para a ciência brasileira, de acordo com as palavras deles. E por isso, né, no momento em que eles reconhecem, então, essa originalidade e a importância dessa pesquisa, eles me concederam essa bolsa de 9 meses para realizar aqui na Universidade da Califórnia, em Riverside especificamente, parte do meu doutorado. Então, doutorado sanduíche, acho que para começo de conversa, eu, inclusive, só entendi o que era um mestrado quando eu já estava no mestrado, e quando eu entrei no doutorado, apesar de ter mais informações sobre isso, eu nunca tinha pensado sobre um doutorado sanduíche. Acho que é importante falar sobre coisas que parecem ser óbvias, né? Então, o doutorado sanduíche, ele é você realizar parte da sua formação em uma outra instituição, nesse caso, uma instituição internacional. Então, dos 4 anos que eu estou já em curso, realizando meu doutorado na Universidade Federal do Rio de Janeiro em filosofia, eu vou passar parte desse período cumprindo com algumas atividades como pesquisadora aqui na Universidade da Califórnia, em Riverside. E por isso o sanduíche, né? Onde você divide essas 2 instituições. E aí eu acho que como ponto de partida inicial para a gente estabelecer alguns pactos nesse diálogo, é dizer que essa é a minha experiência. Tudo que eu vou falar aqui sobre o edital, sobre as minhas sensações, emoções e sobre a minha pesquisa, diz respeito ao meu lugar no mundo. Esse lugar no mundo, ele é com certeza coletivo. Tanto que se não fosse, vocês não teriam nenhum tipo de interesse nessa partilha. Mas a gente tem interesse porque, em alguma medida, a gente se vê. Seja no fato de que eu sou uma mulher negra, seja no fato de que eu tenho 30 anos, seja no fato de que, eventualmente, vocês querem fazer um intercâmbio na vida de vocês. Então, cabe também a cada um de nós, nessa partilha, procurar as similaridades nessa experiência, mas também não se esquecer das nossas particularidades, porque a minha história não é a história de vocês. Em contrapartida, existe uma história única, né? Uma história hegemônica. Quando a gente vai olhar no YouTube, por exemplo, eu fui pesquisar muitos vlogs, porque uma vez que eu nunca tive tanto interesse, ou nenhum interesse, de vir para os Estados Unidos, o meu vocabulário, o meu repertório sobre esse país era muito ínfimo. Então, eu queria entender, de fato, ali, a partir da vivência de algumas pessoas, como é que elas estavam... o que elas comiam, o que elas faziam, como é o clima, como é, enfim, o cotidiano. E nessa primeira pesquisa no YouTube, né, que é uma grande plataforma que, enfim, eu sou de uma geração que ainda usa o YouTube, não o TikTok, apesar de que eu tentei também pesquisar no TikTok, eu pude ver uma produção massiva de pessoas brancas com cerca de 18, 20 anos, geralmente custeadas pelos seus pais, para vir para os Estados Unidos. E aí essas narrativas, elas não são neutras. Elas também estão situadas a partir do lugar que essas identidades e essas histórias ocupam no mundo, e que são muito distantes da minha. Então, eu não tive nenhum tipo de atração ou
de interesse em continuar tentando entender os Estados Unidos pelo olhar dessas pessoas. E por isso eu também me coloco aqui como, então, mais uma perspectiva que, eventualmente, possa ampliar também a perspectiva de vocês sobre o que é essa grande ficção norte-americana. E aí a gente pode confluir e divergir a partir desses cruzamentos. O segundo ponto é que há muitos anos, há mais de 10 anos, desde que eu entrei na universidade, eu me coloco à disposição, a partir da minha pesquisa e do meu trabalho, em contribuir com a diáspora negra. Então, eu procuro hackear quais são os conceitos, as discussões, aquilo que muitas vezes, aparentemente, é da ordem dos grandes intelectuais acadêmicos e que nós, pessoas negras, ainda que a gente esteja na universidade, não é convidado para participar ativamente, né? Então, tem um complexo autorizado a dizer e narrar sobre o mundo, inclusive sobre as nossas experiências subjetivas, e a minha tentativa em estar nesses espaços acadêmicos não é ser parte dele, mas é entender como ele opera, funciona e cria as nossas realidades para que a gente consiga falar em português entre nós e não cair nessa artimanha dessa história única que muitas vezes a universidade é a grande responsável por traduzir. Então, é importante dizer que esse encontro também dessa partilha, ele não surge agora como a minha primeira experiência trocando sobre o âmbito acadêmico, mas ele é mais um passo nessa caminhada que eu tenho feito e eu imagino também que vocês despertaram interesse em alguma medida porque já acompanham, talvez de forma recente ou um pouco mais antiga, de forma próxima, um pouco mais distante, essa movimentação, essa insistência em falar desses assuntos entre nós. Uma outra coisa sobre essa partilha é que não vai ser uma partilha técnica, do tipo, como analisar um edital, ou quais são os caminhos para se conseguir fazer um intercâmbio. Eu vou falar sobre isso, obviamente, mas de uma forma, eu considero até, em alguma medida, superficial, porque, como isso nunca foi o meu sonho, eu não tenho uma grande leitura, uma compreensão e uma pesquisa sobre as formas de se realizar esse passo. Mas eu acredito que seja até menos difícil encontrar essas informações em geral na internet. E o que eu quero aqui realmente é partilhar as camadas mais sutis e subjetivas da experiência que a gente geralmente não encontra nos relatórios, não encontra quando a tese já está escrita e é apresentada para os professores numa banca de avaliação. E foi a primeira vez que eu realmente me senti uma intelectual. Foi fora da universidade que eu senti que eu tinha capacidade cognitiva, teleológica, que eu tinha racionalidade, que seja, que eu era suficiente para falar sobre esses temas densos. Foi a minha comunidade, foram as pessoas negras que me devolveram esse espelho mais limpo sobre mim e que os espaços institucionais tentaram todo o tempo sujar.